Um terapeuta que usa programação neurolinguística, ele vai de cara estabelecer empatia com uma pessoa. Ele vai ter um poder muito maior de se conectar com modelos mentais variados e entrar fundo, ter a permissão de abrir a caixa preta, de se conectar. Então, na PNL, nós temos técnicas para estabelecer conexão profunda rapidamente com alguém, como se já fôssemos amigos há tempos, né? Então, um terapeuta que aprende PNL também vai dominar uma estratégia de comunicação para rapidamente entender com clareza onde ele está pisando, com clareza qual é o tema do sujeito em profundidade, quais são as estruturas que sustentam o problema, quais são as causas fundamentais. Ele vai entender com clareza qual é a evolução que o cliente precisa e quer. Então, ele vai também definir indicadores que vão mostrar que o cliente está avançando em relação àquilo. Então, uma comunicação muito precisa faz uma diferença muito grande para um terapeuta. Por quê? Porque muitas vezes um terapeuta fica andando em círculos, ali conversando sobre o mesmo assunto, entendendo, aí numa outra sessão entende um pouquinho mais, e aí encontra resistência, e às vezes trabalha de uma maneira um pouco misturada, um pouco difusa. Com programação neurolinguística, você vai trabalhar de maneira precisa. Numa primeira sessão, você vai ter uma comunicação, um método de comunicação para estabelecer conexão e eficiência nas perguntas estruturadas com base no metamodelo de linguagem, né, no modelo específico de comunicação da PNL. Você vai questionar as respostas do cliente até chegar no ponto fundamental. E aí você vai saber, ao chegar no ponto fundamental, aí vem a outra parte importante da PNL. Você vai ter um arsenal enorme de técnicas poderosas de intervenção. Então, se você chega no ponto fundamental e entende que o problema é um trauma, você tem técnica para desativação de trauma. Se você entende que o problema é uma compulsão, você tem técnica para desativação de compulsão. Se você entende e descobre ali que o problema é uma emoção antiga que acompanha a pessoa a vida inteira, você tem técnica para trabalhar uma emoção na linha do tempo da pessoa até a origem, lá na causa. Se você descobre que o problema é um comportamento que ela não consegue deixar de ter, você tem técnica para desativação de comportamento. Se você descobre que o problema é que ela precisaria fazer algo e ela não faz, ela se sabota e não faz aquilo que ela precisa fazer, você vai ter técnica para instalar esse comportamento. Se você descobre que o problema é que existe uma polaridade, tem um lado dela que quer uma coisa, tem outro lado que quer outra, você vai ter técnica para integrar e encontrar a solução. Então, caramba, você tem um arsenal gigantesco de técnicas. Então, isso vai fazer com que um terapeuta vá para um próximo nível. Um terapeuta consiga, por exemplo, em 10 sessões, trabalhar mais 1, 2, 3 temas de maneira completa. Vai fazer com que um terapeuta consiga resolver qualquer tipo de depressão em poucas sessões, timidez, ansiedade, insegurança, baixa autoestima, lutos, ou seja, com técnicas avançadas de PNL, você vai entender o software com mais clareza. Você vai entender o modelo mental da pessoa, como ele está organizado, e vai ter ferramentas para fazer a intervenção, ferramentas objetivas, que vão gerar mudanças imediatas. A pessoa vai se perceber já entre uma sessão e outra. Uma mudança bem feita em PNL é aquela que a pessoa se surpreende diferente. Ela fala, nossa, sou eu? Caramba, nossa, nem me lembrei de doce mais, já tem uma semana que eu nem penso em doce, sou eu? Quando você trabalha legal assim, a compulsão alimentar e também a paixão pelo doce. Você desativa isso, a pessoa na próxima semana se dá conta que não pensou em doce. A pessoa sempre travava para se relacionar com pessoas novas e agora ela está falando numa boa. E se pega numa boa, numa reunião, numa boa, conversando com alguém que não conhecia, nossa, sou eu? Isso é uma mudança bem feita, de dentro para fora. Então, um terapeuta que tem PNL, cara, ele vai para um próximo nível, ele vai trazer resultados rápidos e objetivos, né? Na Ápice, nós chegamos no nível de garantir mudanças. O meu instituto é o único no Brasil, um dos únicos que garante resultados em mudanças emocionais. Meus alunos, alguns garantem também, né? Mas instituto, somos nós, né? Tem uma equipe que atende, nós damos formação nessa metodologia em utilização da PNL no nível de excelência, PNL de última geração, PNL sistêmica. Então, o coach, ele usa a linguagem coach, né? E com isso ele faz com que o cliente defina plano de ação, gere possibilidades, crie possibilidades, né? Ele movimenta o cliente naquele sentido. Se o cliente se sabota, se o cliente emocionalmente não faz a lição, se o cliente emocionalmente tem uma insegurança muito grande que não permite que ele dê aquele passo, uma protelação recorrente que ele não consegue mudar, então existem padrões comportamentais e emocionais nesse cliente que são para além do coach. Não é o coaching, o processo do coaching que vai gerar resultado. O que vai gerar resultado é uma reprogramação emocional. Então, se o coach integra técnicas que desativam sabotadores emocionais ao processo de coaching, ele consegue, dentro daquele seu pacote de sessões,
dar conta do recado. Ele não precisa demitir clientes. O que mais tem no mercado são coaches que precisam demitir clientes que não conseguem avançar quando tem alguma sabotagem emocional. Então, essa é a vantagem de um coach dominar a programação neurolinguística, porque você vai para frente com as perguntas de coaching, comprometendo, engajando, tem tarefa, tem comprometimento, tem criatividade, tem ação, só que quando tem a barreira, quando tem a trava, quando tem uma dificuldade de comunicação, de relacionamento, uma dificuldade de relacionamento consigo mesmo ou com outra pessoa, o pior conflito da vida você resolve numa intervenção de 20 minutos, o pior trauma da vida você pode resolver numa intervenção de 20, 30 minutos. Então, são técnicas eficientíssimas para um coach ir para o próximo nível. Então, se você é coach, você precisa ir para o próximo nível. Se você é psicólogo, você é um psicólogo de RH, olha só, benefícios da PNL para o psicólogo. É o psicólogo que, poxa vida, ele está querendo vir para a vanguarda, ou seja, está querendo chegar no nível dos profissionais que conseguem resultados rápidos hoje, um psicólogo clínico. Muitas vezes um psicólogo também que foi para o RH, que trabalhou anos no RH e agora, poxa, gostaria de desenvolver a clínica, gostaria de fazer atendimentos individuais e, puxa, se apaixona por técnicas de última geração que geram mudanças rápidas. Então, com a programação neurolinguística, um profissional psicólogo de RH que é acostumado a entregar resultados, a números, indicadores, a evolução. Caramba, na PNL ele se encontra. Fala, nossa, uma metodologia objetiva, metodologia que dá resultados sempre, metodologia estruturada, organizada para resultados em curto espaço de tempo. Você consegue resultado incrível em 3 sessões, em 5 sessões. Eu recomendo fazer pacotes de 10 sessões, porque se você conseguir um resultado incrível em 3, que bom, você pode trabalhar outros temas ainda com a pessoa nas 10, mas você tem uma segurança de 10 sessões ali, né? Líderes. Por que um líder precisa aprender PNL? Primeiro, para ter uma comunicação eficiente. O que mais a gente tem é líder com comunicação ruim. Ele diz alguma coisa, as pessoas não entendem muitas vezes e ficam com medo de dizerem que não entendem, vão e executam errado. Isso gera um grande problema. Então, quando o líder tem uma comunicação mais eficiente, ele vai testar a compreensão do outro. Ele vai comunicar e vai testar se o outro entendeu com clareza. Ele vai aprender como desengravidar as suas palavras e usar palavras que carreguem a especificidade daquilo que ele está querendo dizer, ao invés de carregar a generalização. Ele vai fazer perguntas estruturadas para entender o que seu colaborador está querendo dizer. Então ele vai eliminar ruídos de informação que geram perda de tempo, desgaste de relacionamento, perda de amizades. Se você pensar bem, conflitos que você já presenciou, eles se dão porque não existe nem a compreensão ainda um do outro, de fato, das necessidades envolvidas, dos posicionamentos. As pessoas não se compreenderam e estão brigando por conta disso. Então, quando você domina uma comunicação eficiente nesse sentido, você vai entender com clareza e vai ter uma super gestão de conflitos com excelência. Então, o líder que aprende programação neurolinguística aprende a se colocar no lugar do outro, aprende a olhar de fora a situação, aprende a ser criativo e ter novos comportamentos, ter flexibilidade, ter novos comportamentos para alcançar os resultados e não se repetir sempre daquele mesmo jeito. Então, com programação neurolinguística, você usa mais também a sua criatividade. Um líder pode usar a sua criatividade para ter muito mais insights de solução. O líder que usa PNL desenvolve empatia, conexão e confiança muito mais rapidamente com seus liderados, conseguindo assim a sua colaboração. Então, são inúmeros os benefícios. Um líder também domina técnicas que pode chamar o liderado e aplicar uma técnica, se o liderado quiser, para destravar em algo ali. Na área profissional, fora a liderança, poxa, se a pessoa tem um perfil mais técnico, mais introvertido, ela gostaria de desenvolver um perfil mais comercial, ela quer crescer na carreira, mas ela é meio introvertida, um pouco travada. Com PNL você muda isso, você destrava e amplia o seu network, amplia o seu poder de influência, amplia o seu marketing pessoal dentro da organização, né? Então, extremamente positivo para a carreira, extremamente positivo para a carreira.